Sejam muito bem-vindos, na verdade, bem-vindas, né? A essa aula de recuperação do Novo Testamento. Vamos recuperar a aula 11, que foi dada na semana passada. Sejam bem-vindas, fiquem à vontade aqui entre nós, podem participar, podem tirar suas dúvidas, tá bom? Se puderem, liguem a câmera também, para a gente poder ver vocês, é muito bom ver vocês. E para começar, eu vou pedir para Letícia fazer oração para nós. Pode ser, Letícia? Pode sim. Então tá. Muito obrigado, Letícia. Moisés, o tempo é seu. Obrigado, Anderson. Legal. Eu vou logo aqui compartilhar a nossa... Bom, espero que Letícia e Mila estejam afinadas aí com a aula de hoje, né? Foi a mesma aula que vocês participaram no domingo. Talvez durante a semana ou depois do domingo vocês possam ter tido outras impressões, porque às vezes a gente tem algumas impressões durante a semana quando a gente estuda, né? Ou vem e segue. E aí, no domingo, a gente assiste a aula e a gente acaba comentando e ouvindo outros sentimentos lá, e a gente acaba tendo outras impressões, ou um outro ângulo que a gente não percebeu. Não sei se acontece assim com vocês, comigo, normalmente, muitas das vezes é isso que acontece. E aí, por isso a importância da gente sempre estar atento a esses sussurros, né, que acabam nos ajudando em todo o percurso, né, desse, desses estudos que nós precisamos aí adquirir. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas antes de eu compartilhar, eu tenho aqui, espera aí rapidinho, dá só um segundinho para eu colocar isso aqui. Não consegui minimizar isso. Anderson, a tela está cheia ou não? Tá. Não estou te ouvindo. Está Tá, no mudo. tá pequeno, Moisés. Tá com modo de Pequeno. edição. Eu errei de novo, então, peraí.
E agora? Ainda não, Moisés. Ainda não? Tem que abrir primeiro, aí depois tu compartilha a tela. Pois é, eu fiz isso. Dessa vez não foi. Peraí. Né? Então, eu compartilho a minha tela do Zoom, sai a tela do áudio, do vídeo, da apresentação, ela toma toda a tela. É, aí tu Tá vendo? aperta o Não, Alt e tá. ela tá aqui, na verdade, a apresentação, já está aberta, beleza. Aí tu aperta o Alt e Tab. Agora, faltou isso mesmo. Deixa eu compartilhar agora. Aqui ela. Agora sim, né? Beleza. Ok? Foi, agora foi. Agora foi. Então, minhas jovens aí, nós temos Mateus 21 a 23, Marco 11, Lucas 19 a 20 e João 12. Tá? Essa semana do dia 15 ao dia 21 de maio que nós estudamos. Nessa lição de hoje, vocês podem perceber que é um episódio aí, uma multidão. Vocês sabem nos contar aí que episódio é esse? Quem é esse jovem que está em cima da árvore? Tem outros, mas ele está assim bem pertinho aí um quadro muito bom da vista que ele queria, né? Alguém sabe, Letícia, o Mila, o que estava acontecendo aí? Que acontecimento tão especial era esse? Seria a entrada de Jesus Cristo, não é isso? Quem? Zaqueu. Opa, tem mais. Quem falou? Quem tem mais um aí? Entrou que eu não vi aqui embaixo. Ah, cadê? É o Alessandro. Seja bem-vindo, Alessandro. Exatamente, Zaqueu, né? E o que Zaqueu estava fazendo aí em cima? O que aconteceu por ele ter. Será que ele perdeu a hora da chegada de Cristo nessa multidão aí? O que vocês podem me contar? Como ele foi parar aí? Qual o objetivo? Qual era a razão? Será que ele não poderia estar ali pelo meio do pessoal? O que vocês pensam sobre isso? Ele subiu na árvore porque eram muitas pessoas ao redor de Cristo e ele não conseguia alcançar ele. Então ele subiu para ver melhor. Muito bom. A estatura dele era baixinho, não é isso? Muito baixinho, não ia conseguir. Só que o interessante de Zaqueu, vocês lembram quem era Zaqueu? Será que ele era uma pessoa despercebida na sociedade? Qual era o trabalho dele? Ele cobrava o quê do povo? Ele era cobrador né, de impostos, né? Se fosse hoje em dia, ele seria aí um fiscal aí tributário, né? Que está ali de olho quem presta serviço, ISS, quem faz mercadoria, ISS, o IPTU, seria esse tipo, todos os impostos que vocês imaginarem, Zaqueu, ele era uma pessoa que fazia esse tipo de serviço, né? Então, ele era conhecido dentro da sociedade, né? Ele tinha uma certa reputação, tá? Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, tá? Mas ele ouviu falar sobre o Salvador e aquilo despertou curiosidade, né? Eu vou avançar aqui que a gente vai ver outras coisas que vocês vão vão entender melhor.
que o meu slide está travando agora. A gente vai entender melhor agora, em Lucas 19, de 1 a 10, que o Salvador ele nos conhece pessoalmente, tá? Aí eu queria que vocês atentassem para essas duas perguntas. Primeiro, o que vocês acham que ele aprendeu a respeito do Salvador com essa experiência? E o que podemos aprender com os esforços feitos por Zaqueu para conhecer o Salvador? Primeiramente, vocês estão vendo essa imagem aí, né? Ela retrata o quê? Seja bem-vindo, Marcos, Mai. O que retrata essa figura aí? O que está acontecendo aí? Vocês lembram desse episódio? Quem pode me definir? Esse seria o quê? Não foi aquele conselho lá nos céus, quando nós estávamos na pré-existência? Sim ou não? Sim, né? Ali nós temos nosso Pai, Elohim, nós temos Jesus Cristo, nós temos Lúcifer aí, e Adão e todos os outros que lá estavam. Toda aquela liderança que o livro de Pérola de Grande Valor nos ensina, né? Existia entre todos, entre nós, existia grandes e nobres, tá? E o Senhor escolheu cada um para alguma tarefa, para algum trabalho. Nesse Conselho dos Céus, nós decidimos que nós apoiaríamos o Salvador. O que isso mostra? Me digam uma coisa que vocês saibam que define que vocês e eu apoiamos o Salvador nesse conselho. Nós apoiamos o plano que foi elaborado por ele. Eu quero uma coisa. Como é que a gente pode ter certeza que a gente apoiou o Salvador? A gente levantou o braço dizendo que a gente ia apoiar e aceitá-lo como Salvador. O que foi? Hum? É a nossa vinda aqui na Terra, né? É, eu ia falar Vai isso. falar isso. Você ia falar isso? Então, na missão, eu aprendi bastante sobre essa parte. E uma das coisas que a gente sempre ensinava para os pesquisadores era isso, né? Que a maior prova de que nós realmente aceitamos o plano de Deus foi que nós estamos aqui hoje. Nós recebemos um corpo, né? De carne e ossos, semelhante ao de Deus. Muito bem. Perfeito, é isso mesmo. É, Então, a gente sabe que nesse conselho, o Senhor conhecia cada um de seus filhos na íntegra, né? Intimamente. Assim como seus pais conhecem cada um de vocês. Irmãos com diferentes características, com gênios diferentes, nem todos, algumas coisas nós nos assemelhamos com nossos pais, outras o Senhor deu particularmente para cada um, né, desenvolver, que são os nossos talentos, os nossos dons, tá? Então, esse conselho, ele serviu para que o Senhor pudesse nos ajudar a progredir. Essa era a essência do plano. Por isso que o de Lúcifer foi abolido, né? Porque ele queria que eu e vocês não pudéssemos fazer nossas escolhas, tá? Então, essas experiências que nós tivemos, elas começaram aí, tá? Elas iniciaram aí, tá? Zaqueu não foi diferente, tá? Quando ele ouviu falar sobre o Salvador, despertou o interesse nele. O mesmo aconteceu comigo e com vocês quando nós conhecemos o Evangelho. Quando nós ouvimos falar de uma igreja restaurada, aquilo despertou, né, o interesse. Senão, nós estaríamos na nossa religião de origem, quase que certeza, né? Ou não, mas quase que certeza, né? Então, ao vocês lerem
Lucas 19, de 1 a 10. Ou o que vocês lembram de domingo? O que vocês acham que Zaqueu aprendeu a respeito do Salvador? Pensem, ele estava aqui. Eu vou voltar aqui. Olha só. Vocês acham que na cabeça de Zaqueu ele ficou surpreso quando o Salvador, o que o Salvador fez com ele? Identificou ele ou não? Sim ou não? Sim, né, gente? O Salvador vinha passando. Tá ali, o Salvador vinha na frente. O Salvador vinha passando. Zaqueu estava ali só para olhar mesmo o Salvador, ele só queria ver. E aí, o que foi que o Salvador falou para ele? Ô, Zaqueu, imaginem vocês em cima da árvore, Jesus Cristo passando. Ei, Letícia, tudo bem, Letícia? Opa, como tu te sentiria, Letícia, Mai, Mirla, Marcos? Como vocês se sentiriam se fossem vocês no lugar de Zaqueu? Aí eu queria ouvir vocês. Isso aí é muito, muito importante. Alessandro, e Zaqueu teve um sentimento. E nós? Eu quero colocar vocês aí nesse lugar do Zaqueu. Salvador passando, e ele fala: Oi, Marcos, está fazendo aí em cima, meu filho? Ei, Letícia, Mai, Mirla, Alessandro, tudo bem aí em cima? Vocês nunca tinham visto o Salvador. E muito menos vocês, ele a vocês, né? Qual o sentimento de vocês? O que vocês pensariam? No mínimo, no mínimo. Bom, acho que primeiro eu ficaria assustada, né? Porque em meio a tanta gente, ele foi logo me enxergar. Acho que eu ficaria assustada. E, bom, acho que com a vida também, né? Porque acredito que Zaqueu, ele só ouvia coisas sobre Jesus, ele não sabia nada dele, não conhecia ele. E acho que o momento em que o Salvador realmente teve um encontro com o Zaqueu, que ele teve a oportunidade de estar perto dele, de conhecer ele um pouco mais, ele deve ter sido tomado de emoção, né? Pelo menos acredito que eu ficaria assim. Um homem Exatamente. que fez tantos milagres, que fez tantas coisas boas, que eu talvez nunca tenha visto na vida, sabe o meu nome e Já ainda imaginou? desejou estar comigo. Acho que é especial, né? Exatamente. Já imaginou? Nossa. Mirla, você tem aí Lucas aberto? Se não tiver, tudo bem. Não, não tem. Não tem? Alguém tem? A Mai tem? Marcos tem? Eu queria que vocês lessem um versículo. Quem tiver e puder abrir, eu queria que vocês lessem o versículo, é, o versículo Estava com a minha 5. câmera ligada. Versículo Versículo 5. 5. Versículo, deixa eu ver aqui. Isso, versículo 5. Aí eu gostaria que vocês, quando o Marcos estiver lendo, o restante, o Marcos, inclusive, eu gostaria que vocês pensassem que é o Senhor se referindo a vocês, tá bom? Aí, quando ele falar o nome do Zaqueu, vocês trocam isso em pensamento pelo nome de vocês. Olha o sentimento que vocês terão. Vai, Marcos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Olha se eu colocasse, né? Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-se e disse: Moisés, desce depressa. E não falou: Moisés, eu vou passar, daqui a 1 hora eu vou na tua casa. Fica tranquilo, só faz tudo o que você tem que fazer. Não.
Salvador falou para ele, desce depressa, né? Qual foi a atitude de Zaqueu no versículo 6? Ele seguiu a orientação do Salvador? Sim, ele recebeu com alegria essa notícia, né? Exatamente. Ele desceu apressadamente, né? E ele ficou, como vocês comentaram, surpreso mesmo. Nossa, o Salvador vai na minha casa. Como? Eu, cobrador de impostos, né? É, Isso mostra para nós que o Salvador nos conhece. O Senhor não importa se nós estamos numa multidão ou não. Não importa. O Senhor nos conhece intimamente, tá bom? Então, com esse sentimento, a gente, quando volta nesse local da pré-existência, eles não nos conhecem agora, nesse mundo. Eles já nos conhecem bem antes, né? Isso é uma alegria muito grande. Tem que ser uma alegria muito grande para nós. Saber que eles estão torcendo nessa nossa jornada, tá? Então, vamos lá. O que vocês pensam que Zaqueu aprendeu com o próprio esforço dele? Porque baixinho, subir na árvore, se sacrificar, ficou pendurado, né? O que ele aprendeu com isso? O que vocês acham? Eu acredito que ele deva ter aprendido que, através do esforço, né, das ações dele, do sacrifício que ele fez, somente para ver o Salvador, né, fez com que ele conhecesse mais o Salvador dele, né? E ele pôde entender naquele momento que o Salvador conhecia ele. Que eu acredito que foi a experiência mais especial que ele deva ter tido naquele momento. Saber que o Senhor conhecia ele. Muito bem. E agora, que esforços eu e vocês precisamos fazer hoje em dia para que a gente seja abençoado em conhecer o Salvador? O que nós precisamos fazer? O Zaqueu fez a parte dele, né? Com certeza, apressadamente, e foi uma bênção para ele. Mas e nós? Uma boa pergunta, né? É, Gostaria que... uma- Quem está falando? eu, Letícia. A Letícia. Tá bom. É uma pergunta bem analítica, na verdade. Acho que Uhum. esse é o momento em que a gente precisa ver, hum, olhar para nós mesmos e ver o que nós precisamos deixar para poder conhecer mais o Salvador. Que às vezes a gente acaba sendo o nosso próprio empecilho, né? Então, o sacrifício de Zaqueu foi esse, que ele pudesse subir na árvore sendo baixinho. Mas acho que árvores a gente tem que escalar, né? Para poder conseguir ver o Salvador. Às vezes o, às vezes o orgulho, às vezes a falta de tempo, às vezes o medo, não sei. Cada um deve ter a sua própria árvore. Exatamente. Obrigado. E o que é legal ainda é que o Salvador ele reconhece nossos esforços, né, Letícia? O Senhor ele vai recompensar todo o esforço daquele seu filho que tem se esforçado para guardar o mandamento. A gente sabe que não é fácil, né? Até os mandamentos, até tudo aquilo que a gente aprende na igreja, fazer parte do nosso corpo, da nossa alma, ainda assim a gente vai ter algumas travas para a gente fazer assim as coisas naturalmente, como se aquilo já fizesse parte do nosso íntimo. Então, tem alguns mandamentos que muitos membros da igreja ainda não conseguem, né? Mas se eles se esforçarem, o Senhor vai recompensar, o Senhor vai fazer a parte deles, né? Isso é uma coisa bem interessante, se você comentou. Muito bem. E aí, é, em virtude disso, Ezaquiel com certeza ele entendeu e compreendeu quem era o Salvador. E ele era o rei dele, tá? Vocês sabem que Israel esperava, né, quando Cristo estava entrando, né,
lá e tudo mais, esperavam que ele viesse com assim, um arsenal para libertar, para ser o libertador, e não foi assim que aconteceu, né? Ele veio bem simples, não sabe. Mas eu queria que vocês agora me falassem o que essas coisas que eu vou mostrar agora têm a ver com o rei, tá bom? O que isso aqui tem a ver com o rei? Que objeto é esse? Tem a ver ou não? Sim, Não. Mas por que tem a ver? coroa. Uma coroa, né? Muito bem. Todo rei usa uma coroa, né? E esse aqui tem a ver com. Tem algum sentido para vocês? Sim. O que é isso aí? Castelo, né? Um castelo, né? A morada de um rei. Muito bem. Tem tudo a ver. E isso aqui? Tem a ver com tem alguma coisa a ver com o rei aí, o reinado? Também, né? Isso aí deve estar acontecendo algum episódio, alguma cerimônia real. Então, a gente já vê que tem ali um coroado, né? E deve ter príncipes e princesas aí nesse meio. Muito bem. E aqui? O que vocês acham? Aí também, né? Temos uma espada. Existem cerimônias reais que eles tocam, né? Os ombros de um rei, fazendo ali a cerimônia, as promessas, o que ele tem que fazer, os ritos. Eles usam espadas para fazerem isso, né? Muito bem. E aí, nosso rei famoso, né? Rei Charles, né? E aí vocês olham riquezas, poder, isso intitula-se um rei hoje e um reinado, tá? E esse rei, olha como ele entra em Jerusalém, né? Isso demonstra o que para vocês? Uma diferença muito grande, né? Mas essa entrada de Cristo num burrico, sem coroa, tem o seu castelo. Olha quem os recebeu. Olha a vestimenta do povo. Dava para dizer que ele era um rei? Sim ou não? Não, né, gente? Não, Não. não dava. Esse é o desafio para todos nós. A gente reconhecer o Salvador. E essa, da forma que ele se apresentou, a gente só o reconhece. E aqueles que estavam ali preparados, com o coração aberto, essa era a única maneira que eles iam sentir que ele realmente era o Salvador. Ele era o rei dos reis. Hoje, para nós, funciona do mesmo jeito. Tá? Nós vamos precisar abrir nosso coração para o Salvador. Precisamos fazer algumas coisas que ele pede para que a gente sinta que ele é nosso rei. E nós o aceitamos desde a pré-existência. Né? Vocês pensam, qual é o sentimento de vocês em relação a saber disso? Vocês apoiaram ele lá na pré-existência. E hoje vocês estão aprendendo sobre ele, estão adquirindo um testemunho forte sobre ele.
sem tê-lo fisicamente, né? O que representa isso para vocês, para cada um de vocês? Acho interessante que, por conhecer ele um pouco mais aqui na Terra, me mostra realmente por que que eu apoiei ele lá do outro lado, né? E conhecer ele ainda mais mostra para mim o porquê que eu ainda quero apoiar ele ainda mais aqui na Terra, né? E me tornar também como ele. Bom, Alessandro, perfeito, obrigado. Mais alguém? Bem, se vocês tiverem algum sentimento em relação a isso, por favor, expressem, a gente pode voltar. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Essa figura é uma figura muito famosa, que vocês conhecem perfeitamente. Ele é o nosso Salvador de fato. E nós, hoje, mais do que nunca, precisamos prestar testemunho disso. Ele já morreu por nós, já pagou nossos pecados. E ele só pede uma coisa, que nós possamos guardar os seus mandamentos para a nossa própria proteção, né? Como aquelas pessoas reconheceram Jesus Cristo como seu rei? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Se vocês estivessem lá, será que se eu e vocês estivéssemos lá, será que nós reconheceríamos ele como nosso rei? Boa pergunta, né? Como adoramos Jesus Cristo como nosso rei, por meio de nossas palavras e ações? Vocês acham importante? Vocês acham que essa última pergunta, ela requer um esforço muito grande de mim e de vocês? O que vocês acham? Em pensar que a nossa atitude, ela vai demonstrar que realmente nós adoramos o Salvador. Quando vocês pensam nisso, que tipo de responsabilidade vocês colocam sobre vocês? Em relação aos amigos de vocês, em relação aos familiares de vocês que não são membros da igreja, e inclusive aos que são membros também. A responsabilidade pesa ou não? Marcos, vai. Eu acho que o Marcos vai falar. Pode falar, Letícia. Fala, Letícia. Isso me lembrou uma escritura que tem Doutrina e Convênios 108, acho que é o 14 e o 15, que ele fala sobre as nossas conversas, as nossas ações, que em tudo aquilo que nós fizermos em relação ao nosso próximo deve ser edificante. E, na verdade, que é a melhor maneira de nós adorarmos e representarmos o Salvador Jesus Cristo. É imitando o seu exemplo em todas as coisas e em todos os lugares. É prestando o testemunho dele. Isso me lembrou muito o discurso da Conferência Geral, acho que foi da irmã Camille, não lembro o nome. Mas teve uma irmã que discursou falando sobre isso, né? Sobre prestar o nosso testemunho e da importância que isso tem na vida das pessoas. E isso é muito real. Não existe maior, não existe exemplo maior do que nossas palavras e ações, né? Porque é o que as pessoas estão vendo e ouvindo a gente fazer. E isso que nós fazemos é o que nós declaramos quem somos e em quem cremos de verdade. Muito bom. Vai lá, Alessandra. Ou é o Marcos que ia falar, né? É o Marcos. O que ela falou foi justamente o que eu ia comentar, que nós demonstramos que nós honramos ele justamente através de por seguir seu exemplo, né? E eu lembrei de uma experiência que eu tive no trabalho recente, onde
as pessoas estavam falando mal sobre a igreja e tudo, e não era de hoje que eles faziam isso, eu já fazia isso há um tempo. E eu só escutando, só que eu disse, não, hoje vou dar um basta nessa situação que já saiu da parte da brincadeira já e há muito tempo já. E eu comecei a falar para eles, né? Prestei meu testemunho no final e tudo, e depois eles vieram se desculpar por aquilo que eles estavam fazendo, porque nós honramos o nome do Senhor, nós honramos a igreja, e aonde nós estivermos, nós precisamos representar isso. E vai ser necessário, às vezes, que nós defendamos isso, seja com o nosso testemunho, ou seja com o nosso exemplo. São justamente nesses momentos que nós vamos estar demonstrando que nós adoramos e reconhecemos Ele como nosso Salvador e nosso Redentor. Muito bom. Obrigado. Mais alguém? Gostei demais. Bom, muito bem. Vamos avançar aqui. Em virtude disso, vocês sabem que vocês aprenderam aí domingo, comentaram bastante, que o Senhor, ele nos deu os mandamentos. Ele nos definiu isso, ele fez um pequeno ajuste quando os doutores da lei tentaram pegar ele de alguma forma, que ele pudesse escolher qual era o mais importante ou qual era o mais sério, né? E aí, Mateus 22, 34 a 40, fala desse episódio, né? No qual os doutores da lei perguntaram para ele qual era o maior mandamento. E o que aconteceu? Vocês lembram qual foi a resposta do Salvador? A gente não vai nem ler essa escritura. Foi isso aí primeiro? Amar a Deus e amar o próximo, não é isso? Foi isso que Cristo, foi aí que ele definiu. E como é que vocês definiriam aí? Se vocês tivessem que dividir, vamos supor lá, os 10 mandamentos, como vocês separariam isso? Entre amar a Deus e amar o próximo. Quem é quem? Como é que nós amamos a Deus? Como é que nós amamos o próximo? Foi isso que Cristo fez. Ele resumiu em dois. Quando é que você, mãe, ama seu próximo? Quando a gente procurar ajudar em algo, né? Muito bom, perfeito. Quando nós ajudamos, nós estamos demonstrando exatamente o nosso amor e aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, porque foi o que mais ele fez, amar, né, e servir seu próximo. Muito bom. Tem mais um? Tem mais? Mila, como é que, se você, me diz o mandamento que você guarda que você está amando o seu próximo. Você pode repetir, né? Me diga um mandamento que, se você guardar ele, você está amando o seu próximo. Lembra dos 10 mandamentos? Tem um deles lá, na verdade, são 6 de lá. Lembra de um? Além da Mila, se alguém tiver aí na ponta da mente aí, pode citar também, viu, para nós. Yasmin, hum?
de amar próximo, né? Que eles são Como? próximos da gente. Eu não ouvi, falhou um pouquinho mais, falhou um pouquinho. Não existe aquele mandamento lá, não matarás, não roubarás. E mais? Me lembre aí. Não prestar falso testemunho, não é isso? Esses mandamentos, eles se referem ao cumprirmos, nós estamos demonstrando nosso amor ao próximo. Existem muitos outros, viu? Existem muitos outros, muitas coisas, muitas outras coisas que a gente pode fazer na nossa vida, que a gente pode ser blindado com esse amor ao próximo, tá? Muitas coisas. Tudo que você imaginar que você possa prejudicar o seu próximo, então você não faz, e aí você vai estar demonstrando um amor maior, tá? Amar a Deus, desse outro lado agora, amar a Deus. Me dê uma lista aí. Como é que nós demonstramos nosso amor a Deus? Primeiro mandamento lá era qual? Não farás. É isso? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Foi logo o primeiro. Abaixo desses tem mais uns três. Me diga um aí. Que te demonstra o nosso amor a Deus. Vai, Yasmin. Não tomando o nome dele em vão. Isso, né? Muito bem. Não tomarás o nome de teu Deus em vão, né? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre esse mandamento? A gente não ouve mais falar, né? Eu, quando entrei para a igreja, eu ouvia falar muito sobre isso. Muito sobre isso. Eu aprendi muito também. Mas vocês têm o que vocês sabem? O que vocês podem nos ajudar? Não tomar o nome do Senhor em vão. Quando é que eu corro o risco de estar tomando o nome do Senhor em vão? Hum? O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, missionários retornados. O que vocês ensinaram na missão? É o que mais a gente encontra, né? Hoje em dia, até hoje, o cotidiano, né? Vamos lá, como nós podemos nos defender e nos proteger desse mandamento, né? Amar a É, Deus. quando eu fazia aula no seminário, esse mandamento aí eu aprendi por medo mesmo. Porque tinha uma escritura que falava, né? Que o Senhor não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Mas hoje em dia, acho que eu tenho uma perspectiva diferente. Não que eu não tenha, mas mesmo tenho temor, né? Mas é, hoje já entendo melhor esse princípio, que é algo sagrado, é algo especial que não deve ser tomado em qualquer ocasião, mas sim quando realmente é necessário. E eu sempre gosto de pensar que quando a gente fala do Senhor, junto dele vem o Espírito, né? Quando a gente menciona o nome do Senhor, é como se automaticamente nós estivéssemos invocando o Espírito em algum momento. Eu ouvi isso em algum lugar, não lembro onde. Que a partir do momento em que nós chamamos o nome do Senhor, que nós falamos, o Espírito deve estar ali presente. E se existe alguma ocasião ou alguma conversa em que ele não se faz presente, não há necessidade de nós o mencionarmos, né? Muito bom, perfeito. Muito bom, é isso mesmo, né? E é um mandamento que hoje ele é um mandamento, é um dos mandamentos mais quebrados, por incrível que pareça, né? É um dos mandamentos mais quebrados. E o Senhor pediu isso carinhosamente, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não terá por inocente. Então a gente precisa nos policiar, né? E saber quando a gente está exagerando, né? Pensarmos em reverência. Se a gente está reverente, a gente está ali conversando sobre o Pai Celestial, né?
E quando a gente pensa, dá até um arrepio quando eu vejo pessoas que fazem piadas, né? E colocam o nome dele no meio. Mas, enfim, é porque não conhece a seriedade ainda desse mandamento. Muito bem. Então, a gente sabe que esses mandamentos foram resumidos, e o Senhor nos proporciona com isso a gente entender e saber que nós podemos sim abraçar essa causa, compartilhar, né, esses mandamentos com o maior número de pessoas possíveis, né? As pessoas que estão ao nosso redor precisam conhecer esses mandamentos, tá? E saber através disso que Jesus Cristo, ele é o nosso rei, que ele é o nosso Salvador, tá bom? Mateus 23, 3 a 33, isso é o que nós entendemos como o perigo de nós sermos guiados por pessoas que não estão enxergando, tá? A cegueira espiritual, ela é muito séria, tá? Eu gostaria que alguém lesse para mim, um de vocês. Está aí, está até já na tela aí, esse versículo 16. Olha essa advertência. Quem pode ler? Ai, Alessandro? Vai, Alessandro. ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo é devedor. Agora, aquela pessoa que tentou ler o outro junto com o Alessandro, pode ler 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Porém, se também o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que... Eu não consigo ver o restante. Não deu? Ah, tá. Uhum. Não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá? Em relação a essas escrituras, quando a gente lê essas escrituras aí, e vocês pensam, o que vem à mente de vocês em relação a nós e aquela pessoa que está nos conduzindo? A gente precisa saber quem está nos conduzindo, quem é o condutor da minha vida, ou quem eu estou deixando conduzir minha vida, quer sejam meus amigos, meus pais, meu líder. A gente precisa entender uma coisa. Que coisa é essa? O que é que vocês acham? E quando Cristo fala aí, ai de vós, condutores cegos, ele não está se referindo a nós, ele está se referindo a alguém que esteja conduzindo alguém. Então, e aí? No versículo 4 de 2 Coríntios, ele é bem claro, né, contra isso. Que tem o Deus deste mundo, não um Deus, né, mas vários deuses deste mundo. Que eles acabam envolvendo algumas pessoas que não têm uma força espiritual, né? E essas pessoas acabam sendo, que querendo ou não têm um poder de persuasão, acabam levando outras pessoas por um caminho, né? Para que elas se desviem. É tipo aquele grande espaçoso edifício que ficava lá zombando das pessoas que estavam na barra de ferro. Muitos até dos que comiam fruto acabavam se deixando levar, né, pela vergonha que eles sentiam por conta das zombarias. Então, às vezes tem muitos, às vezes não, na verdade a gente encontra muito desses guias cegos, que às Verdade. vezes se deixam ser cegos pelo próprio orgulho ou pelas vãs repetições ou leviandades do mundo e acabam levando outras pessoas consigo. Ao invés de usar esse poder de persuasão para o bem, né? Acabam levando para o mal. Muito bem, Letícia. Agora eu tenho outra pergunta para vocês. Em virtude do que a Letícia comentou e do que nós lemos, como a gente se protege dos guias cegos?
Qual é a fórmula? O que o Senhor nos deixou que nos ajuda a nos protegermos. Como é que você se defende disso? Porque eles vão querer te guiar, não tem dúvida disso. Como é que vocês têm se protegido da influência desses guias cegos, que pode ser muitas coisas? O que, no mínimo, nós precisamos adquirir? No mínimo. Né? Eu, particularmente, penso que nós precisamos enxergar, no mínimo, a gente precisa enxergar mais do que esses guias. Porque senão eles conseguem até vezes nos convencer e querer nos guiar. Significa que eu e vocês precisamos buscar conhecimento puro. E onde se busca esse conhecimento puro? Nas escrituras, Muito bem, Bila, nas Escrituras. Muito bem. E lá está a chave. Né? Ninguém, mas ninguém, vai conseguir, né, botar uma venda em vocês e querer guiar vocês, se vocês mergulharem nas Escrituras, estudarem, terem um plano de ação. Vocês não têm, todo mundo aqui não tem um plano para a sua vida? Tem. Vocês estão estudando, estão trabalhando, vão buscar uma qualificação. Vocês estão fazendo tudo isso porque faz parte dessa vida terrena. E as Escrituras, elas fazem parte de todo esse contexto. Né? Por isso, Salvador citou em vários momentos, está repleto das Escrituras, livro de Mórmon, Bíblia, Velho e Novo Testamento, Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor, né? Muitas Escrituras falando sobre o propósito delas. Um conselho no livro de Mórmon. Eli, lembram? Podem me ajudar aí? Eli a ele muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés, em 2º Nefe, mas para melhor persuadi-lo a acreditar em Jesus Cristo, eu li o que estava escrito no livro de Isaías. Porque Nefe aplicou, ele fala, eu apliquei as Escrituras às minhas circunstâncias, para o meu proveito. É mais ou menos isso, um resumo que eu fiz essa passagem de Escritura. Então, essa Escritura nos ensina que nós precisamos, sim, buscar muito conhecimento nessa vida. Porque é só o que nós vamos levar, gente. É só o que nós vamos levar. Tá? Então, que nós possamos sair daqui com essa meta, de buscar, se eu não estou buscando o conhecimento suficiente, a partir de hoje, eu vou estudar melhor o ENSEG, eu vou estudar melhor as designações do Instituto, eu vou estudar melhor um discurso que me derem como designação, e você, né, fazer com amor, com carinho. Isso é a proteção que você vai ter de qualquer pessoa que tentar inibir o teu conhecimento, né, ou coagir de alguma forma. Tá? Não esqueçam disso. Esses homens eram os homens que queriam pegar o Salvador de todas as formas, e vocês sabem disso. Eles eram os famosos doutores da lei. Mas Cristo se curvou a eles? Sim ou não? Não. 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 Como foi que Cristo definiu eles? Como ir? Né? E quem são? Que tipo de pessoas são essas? As pessoas hipócritas. O que elas são? Como é que define uma pessoa assim? Eles eram doutores da lei, conhecedores de tudo. Adiantava eles conhecerem a lei de Moisés de ponta a ponta?
Olha, estou lendo aqui no chat, a Mai falou, comentou, quando guardamos o domingo, estamos amando a Deus. Muito bem, Mai, isso mesmo. Não falamos do dia do, falamos do Senhor e não tomar o Senhor em vão, e guardar o domingo é um dos mandamentos que demonstra nosso amor a Deus. Muito bem, obrigado. Então, o que define uma pessoa? Me dê um conceito aí, resumidamente, o que é uma pessoa hipócrita? Se eu tivesse que ensinar para um amigo de vocês, como vocês explicariam isso? Hum? Aquela pessoa que não vive o que se ensina. Isso, exatamente. Esses eram os escribas e os fariseus. Eles tinham uma borsalidade com eles, no íntimo, na aparência, em tudo. E eles realmente conheciam, viu? Eles conheciam, contanto que era na ponta da língua. Porque para chegar com Cristo e mostrar a lei, e aí Cristo, se não tivesse conhecimento, se ele não tivesse tido as aulas que ele teve com José e Maria, se ele não tivesse participado das reuniões familiares que os pais proporcionaram a ele, se ele não tivesse ido ao seminário, se ele não tivesse ido ao instituto, Cristo não teria condições, estou falando isso figurativamente, mas ele teve sim as aulas, né? Nem que anjos viessem e estivessem ensinando ele, mas ele teve as aulas. E ele estudou as lições. Ele estudou as lições. Por isso que ele tinha condições, aos 12 anos, de estar no templo e estar lá dando aula, debatendo, mostrando todas as leis e ritos, né? Então, Jesus Cristo, ele tinha o poder e ele tinha o melhor ainda, ele tinha a vivência do que ele estudava, do que ele lia, ele vivia aquilo. O mesmo serve para mim e para vocês. Nós precisamos decidir viver aquilo que aprendemos. Seja eu melhorar o meu dia do Senhor, eu melhorar minhas ofertas, meu pagamento de dízimo, será que eu estou sendo fiel? Não tomar o nome do Senhor em vão, frequentar o domingo, como eu tomo o sacramento, todos esses pontos, e tem vários e vários. É aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente precisa viver. É isso que vai moldar o nosso caráter. Tá bom? Eu sei disso, com toda certeza. Alguém pode ler para mim Jacó 4,14? Estamos já quase finalizando. Jacó 4,14. Dá para ler daí? Está muito pequeno, senão eu posso ler. Dá para ler. Pode ler, então, por favor. Mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair, pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram, e porque o desejaram, Deus o fez para que tropecem. Isso. Percebe? Muito legal isso aí, né? Jacó 4,14. É... Alguém sabe o que é? Alguém pode me definir o que é olhar para além do marco? Eu acredito que eles fixarem o olhar em uma coisa que não é necessária. Como você tem um objetivo ali, mas você está olhando para outras vistas que não tem nada a ver, fogem totalmente do foco do seu objetivo, que você não vai compreender, que você não vai entender, mas o objetivo está ali. Mas eles não querem, eles querem olhar para o outro lado. Muito bem. Vocês já se depararam com alguém perguntando para vocês uma coisa assim que não é absurda, mas assim, que, nossa, fugiu um pouco a compreensão? Vocês já tiveram essa experiência? Quer seja na missão, quer seja
até mesmo numa aula. Sim ou não? Eu já tive. Na verdade, até eu mesmo. Quando entrei para a igreja, às vezes eu aprendi as aulas do seminário e a minha mente tentava vagar para coisas desconhecidas, para coisas que eu não conseguia entender, mas eu queria chegar até lá, tá? Por exemplo, uma das coisas, como eu fui gerado espiritualmente, né? Só que aí chega um ponto que aí eu parei de ficar pensando nisso, né? A gente reunia até nós éramos uns 4, 5 amigos, a gente se reunia às vezes só para conversar essas coisas, só ficava naquele círculo, mas saía cada pensamento que, assim, ninguém conseguia definir, porque a gente vagava muito, a gente estava indo para um lugar que não nos levaria a nada, e como a Letícia falou, nem na salvação, isso nem dependia da nossa salvação, sabe aquela curiosidade? E a gente acabava esquecendo de fazer as coisas mais simples e preciosas. Ela definiu muito bem, olhar para o Marco é isso mesmo. Coisas que não vão interferir na nossa salvação, a gente não precisa. Um dia a gente vai conhecer os mistérios de Deus, então é uma promessa. Então não precisamos nos preocupar. Eu não entendo isso agora, eu não entendo como foi o sacrifício expiatório na sua íntegra, não dá, como é que ele pôde suar sangue pelos poros? Ninguém aguenta, né? Dizem que se a gente sangrar um poro desse aqui, a gente morre, hemorragia, morre, né? Então, que nós possamos definir isso na nossa vida. Vamos pegar as coisas que nós já sabemos, que nós já estamos aprendendo, aplicar firmemente, para depois o Senhor nos abençoar com coisas maiores. Foi assim no início e é assim hoje. E vai ser assim sempre, tá? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Tranquilo? Vou avançar. Aqui, eu vou só encerrar eu vou tirar daqui, só um minutinho. Ó, Yasmin falou, sim, às vezes a gente deseja alcançar, no de tudo, a certeza que seria salvo não teria medo. Muito bem. Deixa eu pegar aqui esse pedacinho que eu gostei. Só voltar aqui rapidinho, Yasmin. Aí eu fiquei pensando nisso agora. Tá bom, vou ler de novo aqui para você rapidinho, que a Yasmin está escrevendo que nem uma máquina. Ela fala assim, sim, às vezes a gente deseja alcançar algo, o qual de nós não deseja a vida eterna. Outro dia, escutei uma pessoa não membro, só um minutinho. Uma pessoa não membro, e ela tem medo de morrer e que ela tem medo de morrer e se ela pelo menos tivesse certeza de que seria salva, ela não teria medo. Bom, é uma boa pergunta. Só um minutinho. Yuri, estou dando só uma aula aqui, amigo. Depois eu te retorno. Ah, tá bom. Beleza. Desculpa aí, gente. Muito bem, realmente são perguntas que a gente fica, às vezes, né, a gente quer ajudar, mas às vezes a gente pode até complicar a mente da pessoa, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês uma coisa importante, que é nessa trajetória, nessa nossa caminhada, na verdade, isso aqui é uma maratona nossa, né? A nossa vida, ela é uma maratona. A gente está aqui para a gente chegar. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. A minha tela está compartilhada, não, né? Tá, voltei. Tá, mas aqui eu vou minimizar. A nossa vida ela é uma maratona. E a gente está percorrendo essa corrida de formas individuais. Significa que eu e vocês precisamos de um testemunho. Nós precisamos só chegar. Tá? A gente precisa conhecer o Salvador como nunca.
para que lá, quando nós atingirmos a nossa linha de chegada, a gente reconheça quem estará lá do outro lado, quem vai nos ajudar, tá? Pensando nisso, eu queria que vocês, deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo aqui lá me retrata muito essa parte da nossa corrida, deixa eu pensar aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui, vocês só me confirmem se eu estou se vocês estão, se eu estou na tela do YouTube, tá bom? Deixa eu ver onde eu coloquei. Oxe, eu acho que eu perdi. Ah, tá aqui. Tá. Vocês estão vendo uma tela? Minha tela tá compartilhada? Alguém me confirma aí? Sim, Tá bom. Estão conseguindo ler, né? Agora sim.
muito bem, meus jovens. O que dizer, né? Nós estamos nessa maratona por uma medalha. Queria que vocês pensassem essa noite sobre isso. Vocês perceberam que o estádio estava lotado, né? As pessoas sabiam que ela estava ainda na corrida. Eles não arredaram o pé. Depois, isso nunca mais aconteceu. Em outras Olimpíadas, como essa, não. E Gabriela, ela já era uma de idade avançada para aquela época. Ela não tinha condições, mas ainda assim ela correu. Ela não foi, ela não ganhou nenhuma medalha, mas hoje ela é mais lembrada do que a própria primeiro lugar. Então, eu quero dizer para vocês que eu e vocês, nós não estamos numa competição. Nós só precisamos chegar na linha. Eu sou muito grato por eu saber que a gente vai ter anjos, nós temos anjos nos ajudando nessa caminhada. Tá? Vocês aqui agora são um desses anjos. E cada um de vocês pode ser um anjo para cada um. Tá? E o Salvador, ele vai estar lá na linha de chegada. Ele vai estar lá, pessoalmente. Não importa quanto tempo a gente leve para atingir, mas ele conhece. Ele conhecia Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu. Ele nos conhece. Ele vai nos esperar. Nós só precisamos chegar. Tá? Sei que essa igreja é verdadeira. Sou muito grato por todas as coisas que eu já vivenciei e tenho vivido nesta igreja. Eu sou tão grato pelas bênçãos que o Pai Celestial já me deu e pela proteção. E por vocês estarem... vocês hoje, eu quero que vocês entendam isso. Vocês hoje são a força que nós precisamos para a gente continuar. Vocês sabiam disso? Vocês são essa força. A juventude é a nossa força hoje. Nós estamos aqui muito mais ainda por causa de vocês. Porque eu e toda a minha geração, a gente já está envelhecendo. E a gente vai precisar da força de vocês, porque a gente pode estar esclerosado, a gente pode já estar com a mente tão cansada que a gente já está falando bobagem. Mas se vocês estiverem lá firme, se vocês estiverem nos ajudando, vocês vão nos ajudar a atingir a linha de chegada. Vocês vão esperar, vocês vão pegar nos nossos braços e a gente vai atravessar. É aí que vocês entram. Vocês são, sim, esses anjos. Bom, eu deixo essa aula. Se alguém não quiser falar mais nada, eu queria encerrar essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Se alguém tiver alguma coisa para falar, tenha um tempinho. Deixa eu só ver o chat aqui rapidinho, que eu estava um pouco emocionado, eu li pouquinha coisa aqui. Posso te olhar, tá legal. Tá, isso é com o Anderson, a meta do Anderson. Anderson, é com você, meu amigo. Obrigado, meus jovens, por estarem aqui hoje. Muito obrigado, Moisés, pela aula. Muito obrigado a todos que ficaram até agora aqui com a gente. Vou pedir, então, para uma voluntária. O Alessandro está aí. Então, um voluntário para fazer a oração de encerramento para nós, por favor. O Marcos também está aí. Oi, Marcos. E aí? Tudo bem? Um voluntário, então, para fazer a oração para nós, por favor. Eu faço. Perfeito, meu amigo.
Muito obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. Só não esqueçam que sábado nós vamos ter o aulão aqui com o presidente do templo. Vai ser às 18 horas, tá bom? E logo depois a gente vai ter hot dog do Instituto, ó. Ah, sim, Então De é aí isso aí. pipoca? sim. E pipoca, para não perder o costume. Não, Ó, hot dog de pipoca? É. e a turma, ó, a turma do online aqui para estar presente lá nesse sábado, vamos fazer um esforço para chegar lá. Vamos esperar E, vocês aqui. e Anderson, Diga. vai ter aula normal de 4 horas do Novo Testamento, né? Sim. Só as aulas das 18 horas que não vai ter nenhuma. Vai ser só o aulão especial, Ah, beleza, então. tá bom? Valeu. Obrigado, meu amigo. Até mais. Boa noite.